A criação de um grupo de trabalho informal para avançar nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos conferir com o Luca Bassani, nosso correspondente internacional na Europa, para saber esses detalhes. Luca, parecia que o Trump prometeu que seria rápido, mas está sendo muito mais difícil. Seja bem-vindo, muito bom dia a você. Exatamente, Marcelo. Bom dia a você, boa semana a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Depois de uma visita, mais uma visita oficial do presidente Zelensky aos Estados Unidos, desta vez na Flórida, o presidente Donald Trump, conjuntamente com o seu homólogo ucraniano, acabaram por anunciar um grupo de negociação de paz. Dentre aqueles que vão representar os Estados Unidos, estão os dois enviados especiais, Steve Witkoff, que já foi à Rússia, já foi à Ucrânia, o próprio genro de Donald Trump, Jared Kushner, também muito empenhado nessa questão, além do secretário da Guerra, Pete Hegseth, e o secretário de Estado, Marco Rubio. Donald Trump também disse que todos esses envolvidos estarão próximos tanto dos seus respectivos negociadores ucranianos quanto russos, para que o acordo não precise ficar sempre dependendo apenas dos Estados Unidos e eles possam todos conversar entre si. Na coletiva de imprensa concedida após algumas horas de conversa pessoal entre o presidente Zelensky e o presidente Trump, eles disseram que praticamente 95% de um plano de paz já está acordado, já está decidido, mas o ponto nevrálgico acaba sendo as concessões territoriais. Essa questão que, segundo Zelensky, não cabe só a ele decidir, porque é a terra do povo ucraniano, e isso precisaria passar tanto pelo legislativo quanto talvez por um plebiscito, votações pela própria população abrindo mão de determinado território em troca da paz. Aquilo que nós vemos é que a União Europeia acabou por dizer que essa reunião foi bastante bem sucedida na visão de Ursula von der Leyen, que eles esperam as próximas informações, também dizendo que os Estados Unidos e a Ucrânia comunicaram tudo aquilo que foi discutido logo em seguida. A Rússia também hoje emitiu uma nota através do Kremlin dizendo que está satisfeita com o andamento de aquilo que foi apresentado pelo presidente norte-americano. Então temos pelo menos a base para um plano de paz. Não temos até agora a decisão da questão territorial, como disse anteriormente, e também prazos fixos estabelecidos. Não sabemos se isso deverá ser resolvido em 2 semanas, 2 meses, 2 anos, e isso acaba sempre sendo uma grande dúvida, uma grande incógnita, já que este conflito logo mais completará 4 anos em fevereiro de 2026. Exatamente, infelizmente, né, Luca? E apesar desse anúncio, né, da criação deste grupo, a Rússia atacou uma central térmica no sul da Ucrânia. A gente tem observado que, ao mesmo tempo que há essas reuniões, discussões, mas também a guerra parece que ganha uma outra dinâmica também. A Rússia força justamente a Ucrânia a aceitar essa imposição, porque, ao que parece, ela vai anexar o território. O Zelensky, claro, vai ser uma derrota total para ele, mas também não tem muito o que fazer mais, né, Luca? Exato, Marcelo. Tem sido um inverno extremamente rigoroso na Ucrânia, com temperaturas muito negativas e ataques a essas centrais de produção energética térmica e também entre outras matrizes energéticas por toda a Ucrânia. Apesar da resposta positiva dos russos, essa madrugada também foi marcada por um ataque dessa natureza, na central térmica na região de Kherson, essa que também é uma região de disputa, né, que a Rússia quer anexar unilateralmente, mas não controla 100% do território, enquanto que aqueles cidadãos do sul da Ucrânia, principalmente ali na margem costeira do Mar Negro, acabam ficando sem energia e, por consequência, sem o calor tão necessário muitas vezes para se aquecer nesse inverno, fazer uma comida quente, tomar um banho quente. Então é uma situação que empurra os ucranianos para uma possível capitulação ou para uma negociação que seja cada vez mais favorável aos próprios russos. O presidente Zelensky, ele reiteradamente diz que esse tipo de ataque apenas evidenciam que a Rússia não está disposta a encontrar a paz e quer guerrear até o fim. Ele disse
também que é necessário uma maior intervenção dos países europeus no aspecto econômico para sufocar a Rússia, já que, segundo ele, as medidas colocadas em prática até agora não surtiram efeito. A gente vai ficar de olho, muita coisa para ser discutida nesse final de ano, apesar das comemorações, né, de Natal e Ano Novo, tudo indica que Donald Trump tem pressa para que esse acordo de paz possa ser anunciado como uma das notícias mais esperadas do começo do ano que vem. Luca Bassani, daqui a pouco ele retorna conosco ao vivo dentro da programação da Jovem Pan. Valeu, Luca. Mas eu quero ouvir o Roberto Mota. Mota, não tem muita saída, né, para a Ucrânia. A gente observa, claro, cada país nessa altura do campeonato na Europa preocupado com a sua economia. São milhões, bilhões aí que são colocados aí em relação a essa guerra, 4 anos praticamente, e não resta muita alternativa. Claro que o Trump, mais uma vez, quer ser protagonista, está sendo protagonista de fato, mas a situação é muito mais complicada do que ele imaginava. Em 2 semanas ele ia resolver tudo, né, Mota? As expectativas de Trump estavam muito altas, não só em relação a essa questão, mas a várias outras. A verdade é que a Ucrânia e a Rússia têm uma longa história em conjunto. É preciso lembrar disso quando se pensa nessa guerra. Há muitos analistas sérios que dizem que o elemento que provocou essa guerra foi o desejo de expandir a OTAN, e que a OTAN já teria perdido a sua função, porque ela foi criada para se contrapor ao Pacto de Varsóvia, formado pelos, então, países da Cortina de Ferro. Com o fim do Pacto de Varsóvia e da União Soviética, não haveria mais nenhum motivo para manter a OTAN, mas a OTAN não só continuou a existir, mas como continuou a se expandir, criando uma ameaça para a Rússia, o que provocou, então, a invasão da Ucrânia e o início da guerra. E parece que, durante algum tempo, a Europa achou realmente que poderia vencer essa guerra enviando armas e ajuda econômica para a Ucrânia. Mas é impossível vencer um país como a Rússia, que é uma potência nuclear. A Rússia tem mais de 5.000 ogivas atômicas. Bastaria uma delas para resolver essa guerra. Ana Beatriz, para além desse acordo de paz aí que o Trump tem tentado, né, ser o protagonista aí entre os dois, existe um interesse também nas terras raras da Ucrânia, principalmente agora, né, desses minerais que são extremamente usados na indústria hoje. Com certeza, Patrícia, o interesse de Trump não é genuíno, como alguns podem acreditar. Ele tem interesse tanto nessas terras, quanto também de se colocar como um grande pacificador. É sobre ele e não sobre o fim da guerra em si. Agora, o que me chama a atenção é que estamos caminhando para quase 4 anos desse conflito e a gente vê que ele não diminui. A gente não vê uma redução dos ataques. E como a gente viu na última notícia, um ataque a uma usina termoelétrica num momento de inverno extremo é algo absolutamente maligno, maléfico. E a gente não pode normalizar esse tipo de notícia. A gente vê, a gente fala, mas existe toda uma população que é diretamente afetada, que não consegue viver em paz. E é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que tentar entender, a gravidade desse conflito para quem está lá. E como resolver este conflito? Eu não sei, presidente Zelensky fala em tomar medidas mais severas contra a Rússia. Eu não acho que essas medidas estão tendo qualquer efeito. Eles precisam sentar e negociar, pois são duas populações que são profundamente afetadas há muito tempo por uma guerra que não vai levar nada a lugar nenhum.